Enquanto nós abrimos a palavra de Deus em Atos, capítulo 11, conforme está expresso aqui na tela, eu gostaria que os irmãos pensassem em uma ou duas pessoas que passou pela vossa vida que vocês consideram que foram pessoas generosas, está bem? Pessoas generosas. Agora não é para pensar em pessoas que nos prejudicaram, é pessoas generosas, pessoas que os abençoaram, pensem em uma ou duas pessoas que vocês conheceram até agora que foram extremamente generosas para convosco, está bem? Enquanto nós abrimos a palavra em Atos e vamos voltar a ler este texto, um texto tão rico que nos remete para aquilo que é a situação vivida pela igreja lá em Antioquia. Os irmãos recordem-se que nós temos estado a ver todas estas indicações sobre várias igrejas, selecionámos 4 e queremos de facto lembrar aquilo que tem sido feito. Os irmãos lembram-se que a igreja de Antioquia era uma igreja de facto comprometida com a evangelização e a pergunta final que fizemos foi: qual foi a última ação de evangelização em que tu próprio participaste? Depois, na segunda mensagem, nós vemos a igreja de Antioquia como uma igreja que é comprometida com a integração. E a pergunta é: tens trabalhado a favor da integração de outras pessoas na comunidade de fé onde tu estás? E até agora vamos para o terceiro aspecto, que tem a ver com uma igreja que é comprometida com a generosidade. Atos capítulo 11, lemos o verso 29, mas para contextualizar vamos ao verso 27. Verso 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Temos aqui um texto que nos remete para o momento que nós necessitamos de imaginar o quanto tem sido bênção nas nossas vidas pessoas que apareceram, que são generosas. Pessoas que na verdade nos abençoaram, pessoas que em alguma etapa da nossa vida mostraram verdadeiramente aquilo que significa generosidade. E estamos na presença de um contexto também em que uma igreja acaba por reagir a uma necessidade que era sentida por outras pessoas, outros crentes noutras localidades. Esta igreja de Antioquia um dia foi visitada por profetas, profetas que vieram de Jerusalém, diz o verso 27. Certamente vieram da igreja-mãe, Jerusalém. Quem eram estes homens? Eram, de facto, homens de Deus que andavam de um lado para o outro a procurar exortar os crentes, sempre baseados nas profecias do próprio Velho Testamento. Nós temos aqui uma menção a um destes, chamado Ágabo. Curiosamente, o nome dele aparece depois, mais à frente, em capítulo 21, verso 10, falando sobre a prisão de Paulo, antecipando aquilo que era a prisão de Paulo. Parece que ele era, digamos assim, o profeta de serviço, não é? Usando esta expressão. O que é curioso é que ele aparece no meio dos crentes lá em Antioquia e ele profetizou acerca de uma fome que iria acontecer naquela região de parte central do país, mas que ia também estender-se por todo o Império Romano. E curiosamente sabemos que quando Lucas escreve mais tarde este texto, essa fome já tinha acontecido, porque aconteceu no tempo do imperador Cláudio César, cerca do ano 46 depois de Cristo. E é verdade que esta fome atingiu de tal forma uma dimensão, teve uma dimensão tão grande, que o próprio Joséfo, o historiador do primeiro século, fala sobre isso, dizendo que esta fome tornou-se tão relevante que ele diz que havia pessoas que se juntavam e que, de facto, procuravam responder a esta necessidade. Mais agravada ainda esta situação porque coincidiu com o chamado 7º ano de cega. Isto é, como sabem, havia instrução por parte de Deus para que ao fim de 6 anos, o 7º ano fosse um ano em que a terra ficava em descanso, não é? E, portanto, não era possível cultivar a terra durante esse ano. O que significa que coincidiu com o 6º ano, portanto, o início do 7º. Parece que a fome se agravou ainda mais. Bem,
É verdade que havia uma profecia no Velho Testamento que dizia, o próprio Senhor Jesus diz estas palavras, Êxodo 23, durante 6 dias semearás a tua terra e recolherás dela os teus frutos, contudo no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. E o Senhor tinha prometido também. E se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no ano 8º semeareis e colhereis da colheita velha até o ano novo, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Interessante, não é? Havia uma promessa da parte do Senhor que se fôssemos obedientes ao 7º ano, isto é, nós não cultivássemos a terra no 7º ano, que o próprio ano 6º daria fruto suficiente para os próximos 3 anos. Isto é, no 8º voltariam a colher. Interessante. Parece que este povo lá em Jerusalém, de alguma forma, estava consciente com aquilo que eram as promessas do Senhor no Velho Testamento. Sabe, isto chamou-me a atenção para uma coisa que às vezes me deixa um bocado assustado. Às vezes dá a ideia que nós, quando enfrentamos uma situação, seja ela de crise, seja de bênção, normalmente temos tendência de não lembrar as coisas que o Senhor já disse. Eu acho que uma das grandes virtudes na vida cristã é nós conseguirmos recordar aquilo que o Senhor já disse perante as nossas crises, sejam elas crises ou sejam momentos de satisfação e de alegria. É sempre bom voltar lá atrás. E uma das coisas que eu creio que o povo de Israel fez, nesta altura de crise, foi lembrar-se daquilo que o Senhor tinha dito. Ágabo circula, procura mostrar às pessoas, preveni-las daquilo que havia de acontecer, e o que acontece é que ele chega junto dos crentes lá em Antioquia, e os crentes lá em Antioquia resolvem fazer mais do que simplesmente orar. Normalmente orar é aquilo que nós dizemos que fazemos quando alguém está em necessidade. Às vezes somos grandes mentirosos, porque a oração é das coisas mais difíceis de praticar. Mas nós achamos que é aquela mais fácil de prometer, não é? Bom, eu penso que este não é o vosso problema, mas certamente será o meu, não é? De facto, é importante que nós nos lembremos que quando alguém tem necessidade, nós precisamos de agir. O espírito cristão é um espírito dinâmico. O cristão não fica parado em circunstância alguma. O cristão é dinâmico. Ele é chamado à ação. Ele é chamado a responder às situações. E por isso, os crentes lá em Antioquia fizeram isto. A igreja em Antioquia mobilizou-se e de imediato reuniu as suas ofertas, em dinheiro certamente. A dificuldade aqui está em saber como é que foi que Paulo e Barnabé levaram a oferta. Eu acho que foi uma oferta, porque se fosse alimentos, imaginem a dificuldade que eles tinham, não é? Então eles reuniram as suas ofertas e enviaram para os crentes comprarem estoque de alimentos suficientes para enfrentarem a crise que havia de vir. Reparem, a crise que havia de vir. É interessante outra coisa aqui que nós encontramos. Às vezes nós deixamos que a crise se instale para lhe dar resposta. O espírito cristão outra vez atua na prevenção. Nós temos pessoas entre nós capazes e todos nós, de alguma forma, conseguimos ler na palavra de Deus, e se tivermos o nosso espírito aberto para a palavra, o nosso espírito está aberto para o espírito, e muitas vezes o espírito instrui-nos acerca das crises que hão de vir. Muitas vezes nós atravessamos crises que podiam ser evitáveis, ou pelo menos a sua intensidade podia ser evitável, se nós tivéssemos o nosso coração e o nosso espírito aberto para ouvir Deus, para entender Deus. Reparem o que acontece aqui. A crise vinha, eles foram avisados, responderam, e, curiosamente, a resposta foi enviada antes da crise se instalar. Eu acho que é muito importante que nós aprendamos a não chegar ao limite das coisas. Há cristãos que gostam de viver no limite, aquilo que eu chamo a linha vermelha. Vão até mesmo ao limite e ali no limite acham que Deus vai realmente naquela hora responder. Sim, Deus responde se Ele quiser. Porque, na verdade, nós temos o Espírito connosco para nos prevenir das coisas. E é bom que nós aprendamos a não chegar tão longe do abismo, porque às vezes somos nós que nos colocamos nessa condição. Portanto, temos aqui uma situação que nos mostra a necessidade que nós temos de deixarmos ouvir aqueles que, na verdade, têm o Espírito do Senhor a falar com eles, e todos nós, de alguma forma, o temos, todos nós somos instruídos pelo Espírito. Se alguém aparece na nossa vida a chamar-nos a atenção de algum perigo, nós devemos ter o nosso coração aberto e a nossa mente aberta para perceber se realmente aquela voz é a voz do Senhor a falar connosco.
Tantas vezes nós estamos distraídos, precisamos de alguém que nos lembre. Tantas vezes nós estamos recuados, precisamos de alguém que nos chame para a frente, para nos chamar a atenção de coisas importantíssimas que nós, na verdade, devemos dar atenção. Há aqui uma ação relevante e pedagógica para os nossos dias. De facto, os crentes em Antioquia não esperaram que os crentes em Jerusalém enviassem uma carta a pedir apoio. A nossa concepção da generosidade leva-nos, muitas vezes, a atuar tardiamente. Há pessoas que preferem atuar quando os necessitados já estão no limite, a fim de evidenciarem muitas vezes uma espécie de egocentrismo. Mas há outros que também gostam de ser generosos de forma particular para serem vistos. Generosidade não é nada disto. Generosidade é muito mais do que isto. A palavra generosidade significa, de facto, a consequência direta da compreensão dos favores de Deus nas nossas vidas. Generosidade é quando nós percebemos, quando nós entendemos que Deus está por trás das coisas. Generosidade é quando nós conseguimos olhar à nossa vida, perceber a nossa história, perceber o nosso momento e entender que, de facto, Deus está lá. E a minha resposta, através da generosidade, não é outra coisa senão a resposta ao reconhecimento que eu sei daquilo que Deus faz na minha vida. A generosidade é uma espécie de consequência. É como um motor que, na verdade, produz energia, porque alguma coisa lhe dá essa possibilidade. Generosidade não é eu ser bonito com A, B ou C porque me interessa ser. Generosidade não é uma resposta às pessoas que nos fazem bem. A generosidade é intimamente uma resposta ao reconhecimento que eu tenho daquele que está por trás de mim, daquele que faz que eu seja quem sou e tenha o que tenho. É Deus. Por isso, a generosidade, ela não é encontrada certamente no murmurador, certamente não é encontrada no individualista, também não é encontrada numa pessoa autoconcentrada, também não é encontrada num egocêntrico, nem num interesseiro, nem num comodista. Normalmente, estas circunstâncias ou estas qualidades não são vistas nas pessoas que são generosas. As pessoas generosas realmente são pessoas capazes de olhar de dentro para fora, olhar para o outro, olhar para as necessidades do outro, para o mundo que se apresenta, mesmo que ele esteja longe ou esteja perto. Aqui nós encontramos uma situação de pessoas que estavam longe. E por isso, a obra do Senhor precisa ser mantida por todos os discípulos que se sentem agradecidos. Acima de tudo, a nossa cooperação, a nossa generosidade é o reconhecimento daquilo que, na verdade, Deus está a fazer connosco. Mais do que simplesmente uma resposta simpática, uma resposta a uma crise, ela vem como resultado de um profundo louvor dentro de mim, um profundo agradecimento a Deus, porque me permite ser quem sou. De facto, a generosidade é uma procura para os que estão aflitos, para os que padecem, para os desorientados, para os desfavorecidos e também para aqueles que estão temporariamente necessitados, com certeza. Mas a generosidade tem a particularidade de se poder manifestar nas grandes, mas também nas pequenas coisas. A pessoa generosa não responde só nos grandes momentos, responde também nas pequenas coisas. E como às vezes as pequenas coisas são tão importantes, os pequenos gestos, as pequenas atitudes, também na preocupação prática, nas ações materializadas do nosso próprio procedimento. Sempre que somos generosos, é quando nós respondemos à necessidade de alguém, seja individualmente, seja quando nós o fazemos conjuntamente, isto é, em comunidade. De facto, a palavra de Deus diz que há 3 formas de nós contribuirmos. E não vos pareça estranho se alguma destas maneiras nunca tiver sido, de alguma forma, apresentada desta forma. A primeira coisa é que a Bíblia nos ensina que nós devemos participar de uma forma reconhecida, isto é, reconhecidamente. E, meus irmãos, há textos nas Escrituras que nos mostram sobre isso. Ouçam, por exemplo, o que é que diz a palavra em Levítico capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos da terra, sejam de cereais, das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo,
terá que lhe acrescentar 1/5 ao seu valor. Eu estou a ler a palavra. O dízimo dos seus rebentos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O povo de Deus é chamado a responder reconhecidamente, como resultado do reconhecimento daquilo com que Deus o abençoou. A palavra chega a dizer que se alguém não mostrar atitude de reconhecimento, entregando uma 10ª parte, fica em dívida com mais 1/5. É isso que a palavra diz. Não sou eu que estou a dizer. O que é que está a ser dito aqui? Está a ser dito que a primeira forma de nós cooperarmos, de nós participarmos, é reconhecidamente. É quando eu olho para a minha vida e digo, Deus, realmente tu tens-me abençoado. E a palavra de Deus diz que pelo menos uma 10ª parte da nossa bênção deve ser partilhada com outros. E, meus irmãos, eu não estou aqui a falar, nem usei a palavra dízimo. Eu não quero entrar aqui nesta discussão. Chame-lhe o nome que quiser, mas faça o que a palavra de Deus diz. Às vezes interessa-nos a nós que certas coisas aconteçam na área do Novo Testamento, porque às vezes parece que o Novo Testamento é um bocado mais cómodo para nós. Nós não gostaríamos de ter vivido, certamente, na era do Velho Testamento, porque aí, meus amigos, a coisa chiava fino, como se costuma dizer. Não é? E às vezes interessa-nos a nós que apenas algumas coisas sejam vividas naquele fundamento da fé cristã dos nossos dias, sem grande esforço. Mas, meus irmãos, uma das coisas que eu considero mais importantes é que quando uma pessoa se sente reconhecida diante de Deus, por aquilo que é a bênção de Deus na sua vida, esta pessoa não pode ficar quieta. Esta pessoa não pode ficar inativa. Esta pessoa tem que manifestar essa gratidão diante de Deus, fazendo de uma forma prática diante dos outros. E é isso que a palavra de Deus nos diz em primeiro lugar, de forma reconhecida. Sabem, eu lembro-me de ter assumido um pastorado há uns anos atrás, fiquem tranquilos que foi há muitos anos atrás, há muitos anos. Os primeiros meses naquela igreja, o dízimo do pastor e a sua família era o mais alto. Sabem que o pastor não tem diuturnidades, não é? Como alguns de vocês têm na vossa carreira profissional. Não há ascensão de carreira no pastorado, não sei se sabiam disso, não é? Era o mais alto. Sabem qual foi a bênção? Eu nunca falei disto. Aliás, eu sou uma pessoa que falo pouco de recursos financeiros. Não sei se vocês já perceberam, estamos cá há 5 anos. E não me têm ouvido falar muito sobre isto, pois não? Pelo menos testemunha a verdade. Eu tenho as mensagens gravadas, portanto, não há problema nenhum. Não é? É curioso, sabem o que é que aconteceu? A fidelidade do pastor atordoou algumas consciências que não estavam a fazer bem as contas. E em poucos meses, o dízimo do pastor veio cá para baixo. Sabe o que mais me preocupa nestas coisas? Para mim, a maior crise espiritual que se cria numa coisa destas não é por causa do volume financeiro ou o que quer que seja. É por causa da falta de gratidão presente nas comunidades. Isto é o que mais me assusta a mim. E quando há uma falta de gratidão presente, eu creio que nós não podemos chamar espiritualidade a isto. É interessante perceber que a primeira forma que a Bíblia nos diz que nós devemos de participar, seja em contexto for, é de uma forma reconhecida. Eu olho para a minha vida e digo, Deus, Tu me tens abençoado, Tu me dás o que eu tenho, e eu quero também partilhar isso com outras pessoas. Chame-lhe o nome que quiser, mas a Bíblia dá este princípio. Nós apelamos à fidelidade de Deus, desejando que Deus seja fiel connosco, sem que nós sejamos fiéis para com Ele e seu reino. Já percebeu isto? Andamos sempre a orar para que o Senhor seja fiel connosco, mas nós nunca prometemos ser fiéis para com o Senhor. É interessante. Às vezes nós não nos apercebemos disto. Estamos sempre constantemente, ó Senhor, abençoa-me, ó Senhor, responde a esta crise, ó Senhor, responde a isto, responde àquilo. Mas depois nós não dizemos ao Senhor o que é que vamos fazer a seguir. É porque nós precisamos de facto dizer ao Senhor, Senhor, eu sei que Tu tens sido fiel para comigo, eu quero ser fiel também para com a obra do Senhor e para com aquelas pessoas que precisam de mim. Fazia sentido. Ninguém gosta de um relacionamento imparcial. Ninguém gosta de um relacionamento não recíproco, unilateral. Mas às vezes parece que é isso que nós fazemos com Deus.
Nós só pedimos que Deus faça e nós nunca dizemos a Deus o que estamos dispostos a fazer. Quando nós somos reconhecidos e apelamos, de facto, à fidelidade de Deus com imparcialidade, isto é, se nós queremos que seja Deus fiel connosco, sem que nós sejamos fiéis para com Ele e o seu reino, muitas vezes nós tornamos, de facto, imparciais na nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor. A minha pergunta é, você considera-se um discípulo de Cristo reconhecido pelas graças de Deus na sua vida? Pode dizer sim, sim. Mas a minha pergunta é, de que forma prática você mostra isso? Segunda coisa que a palavra de Deus nos diz é que nós devemos de contribuir de forma generosa. E ora bem, aqui estamos nós na presença de um exemplo claro daquilo que aconteceu. De facto, quando atendemos a uma necessidade específica e urgente a alguém do reino ou à obra de Deus, então nós estamos a contribuir de forma generosa. E a Bíblia dá-nos este plano. Aliás, os exemplos nas Escrituras são muitos. O próprio Paulo instruiu os crentes lá em Corinto, que estavam cheios de problemas, a serem generosos e disciplinados na maneira como eles contribuíam. Mas aqui neste texto nós temos um exemplo de generosidade na pessoa de Barnabé. Já falámos sobre ele rapidamente. Ele na verdade chamava-se José. Sabem porque ele chama Barnabé na Bíblia? Porque os outros discípulos viram que ele era tão consolador, uma pessoa tão generosa, que mudaram-lhe o nome, curiosamente. Eu não me importava se mudassem o nome a mim, desde que estivesse de acordo com as minhas próprias qualidades. Se alguém chegasse ao pé de mim e dissesse assim, meu irmão Barnabé, eu ficava todo feliz, não é? Era bom, não é? Ouvir isso. Não é? Então, neste texto nós encontramos isto. Barnabé era de facto um discípulo de uma generosidade ativa. Ele não era como aqueles membros que quando vem uma necessidade vão ter com o pastor. Pastor, vamos ver se o orçamento da igreja comporta este gasto. Não é? Vocês já ouviram isso, não? É interessante que há uns anos atrás nós fomos, eu e a minha esposa, fomos visitar uma irmã de uma igreja onde nós estávamos e fomos levar um cabaz que a pessoa estava a precisar. E curiosamente ela pediu-nos para nós entrarmos na sua humilde casa e é curioso que nós reparámos que a irmã estava a dormir num colchão no chão. E saímos de lá bastante incomodados. Nós sabíamos que a situação dela não era fácil, ela tinha um filho toxicodependente que lhe, digamos assim, absorvia muito do esforço financeiro da família. O seu marido também era uma pessoa que realmente não contribuía muito para aquilo que era a necessidade familiar. E acontece que, quando saímos lá, nós saímos incomodados. A primeira coisa que eu e a Madalena fomos fazer foi tentar encontrar uma cama. Eu não queria saber como é que eu ia conseguir isso, mas pegámos a cama, comprámos uma cama. E lá fomos instalar a cama para aquela irmã. Depois chegámos à igreja e falámos aos irmãos, olha, irmã, e eles ficaram muito incomodados pelo facto de nós termos comprado uma cama. Um pastor comprar uma cama, não é? Parece estranho. Não é? Isto é a mesma coisa. Eu fiquei assim um bocadinho aborrecido. Simpaticamente aborrecido. Aliás, eu não consigo aborrecer-me assim sem ser simpaticamente. Não é? E pensei, afinal, cheguei a saber que alguns irmãos da igreja, não eram muitos, mas uma outra pessoa sabia que a irmã dormia no chão. Disse, bolas, como é que é possível? Como é que se pode deixar uma pessoa dormir no chão? E depois percebi porquê. É porque o filho era toxicodependente, roubava muito daquilo que era a capacidade financeira da família. Então, quer dizer, não dar uma cama a esta irmã significa castigá-la pela toxicodependência do seu filho. Não faz sentido. Às vezes nós não nos apercebemos que perdemos a capacidade generosa de responder às necessidades dos outros. E às vezes é tão fácil resolver. Então, a generosidade está aqui. Sabem, eu acho que se os egoístas convertidos tivessem de fazer fila para entrar no céu, a fila era grande. Talvez parecida com a calçada de Carricha e Hora de Ponte, quem está lá em Lisboa. Ou então talvez a Avenida Paulista, está bem? Pode ser? Eu conheço a Avenida Paulista, já lá estive a conduzir, hein? Por isso sei o que é que estou a dizer. Não é? Ok? Barnabé era de facto uma pessoa generosa, ele já tinha dado provas disso. Lembram-se lá em Atos 4, versos 36 e 37?
conta acerca de Barnabé, a primeira coisa que diz de Barnabé, o que é que foi? Que ele tomou a iniciativa de vender uma propriedade e trazer o proveito aos apóstolos para suprir as necessidades da igreja. Barnabé era generoso, ele não estava a responder a uma situação coitadinho, não. O seu espírito, o seu coração exultava de gratidão a Deus e por isso ele era uma pessoa generosa. E é isto que estamos a dizer. Aliás, nós sabemos que isto acabou por causar uma situação triste lá em Atos dos Apóstolos. Foi isto que motivou o show-off, deixem-me usar esta expressão, da generosidade de Ananias e Safira. Pois é, porque quando nós respondemos com show-off, quer dizer, sem conteúdo, então o que dá é outra coisa qualquer trágica que pode acontecer. Mas a verdade é que eu sei que o Espírito de Deus insufla em cada um dos seus filhos o ato da generosidade. Isto não é uma coisa para alguns, é para todos. Porque isto é a obra do Espírito Santo no coração. É Ele que nos mostra o quanto nós devemos ser pessoas gratas pelo que Deus fez por nós. Não estarias sentado aqui nesta cadeira a ouvir o que está a ser dito, seja que pregador for, se realmente Deus não fosse compassivo para contigo na tua vida, não te permitisse realmente ter conhecimento dessa fé em Jesus, não tivesse levantado outras pessoas para poderem falar-te do amor de Deus, dar-te uma Bíblia, qualquer outra coisa. De facto, este homem era um homem exemplo para nós. Eu quero ser Barnabé, e eu estou certo que tu queres ser também. Pessoas que expressam gratidão como resultado do reconhecimento de um Deus grande que existe dentro de si, que existe dentro de nós. De facto, o que nós percebemos é que, no mínimo, a generosidade de uma igreja deve corresponder à generosidade do seu líder. Talvez alguns de vocês estão a dizer assim, pastor, você sabe o que é que está a dizer? Eu até escrevi. Às vezes dizemos as coisas sem pensar, mas quando escrevemos, meus amigos, aí é sério, não é? Barnabé era, de facto, um homem generoso, um líder generoso, e ele passou a visão para a igreja. E eu atrevo-me aqui a dizer isso. Eu creio que, no mínimo, uma igreja deve ser, comparativamente, tão generoso quanto o seu líder. Esta semana recebi um telefonema de um homem que eu nem conheço. Ele telefonou-me porque um pastor em Lisboa lhe deu o meu contacto. Ele não vive nem sequer em Braga, vive a 60 km de Braga. Uma pessoa necessitada, que já me tinha ligado a dizer que ia a caminho do hospital em Lisboa para pôr um bypass. E, de facto, ele lá foi. Recebi um telefonema dele, estava quase a receber alta no hospital. Então não sabia o que fazer. Um homem sem recursos, sozinho. Ele ligou. Eu liguei imediatamente para um outro pastor, para saber como é que podíamos responder à dificuldade daquele homem. O pastor não podia naquela altura dar-lhe socorro, etc. Bom, eu não vou contar o resto da história. Sabem que o homem saiu do hospital dentro de 1 hora, estava a tomar o comboio para ir para a sua terra. Meus irmãos, nós não podemos resolver os problemas do mundo. Mas quando Deus nos dá a conhecer uma situação, é porque Ele quer que sejamos nós a resolvê-la. Às vezes não sabemos como. Mas se não sabemos fazê-lo sozinho, vamos fazê-lo com outros. Mas que façamos. Este é o espírito cristão que está na palavra. É o espírito cristão dos cristãos do primeiro século e por aí fora. Os crentes em Antioquia não ficaram a dizer: nós estamos muito longe de Jerusalém, isto não dá para resolver os problemas. Eu podia ter dito o mesmo. Quantos quilómetros são daqui até Lisboa? Não faz mal. Depois, à hora do almoço, vocês podem ir ver ao centro. Hoje, só não responde com generosidade quem não quer. São muito poucos os que não podem responder. Mas quando não o podem fazer sozinhos, podem fazê-lo acompanhados. Foi o que Barnabé fez. Ele encorajou a igreja toda a seguir-lhe os passos.
Havia generosidade no seu coração e ele reuniu generosidade de outros corações para juntos ajudarem a resolver o problema. É isto que, na verdade, o Evangelho pede. Quando não tivermos generosidade suficiente para responder a uma necessidade, nós podemos motivar a generosidade de outros. E juntos resolvemos a dificuldade. É isso que o Evangelho ensina. Se o podes fazer sozinho, falo. Se não o podes responder sozinho a uma necessidade, falo acompanhado. Motiva outros. É isto. A terceira forma de contribuir é sacrificialmente. Eu não sei se já uma vez ouviu falar sobre isto, mas a base bíblica é forte. O que eu estou a dizer até agora é que existem 3 formas de nós contribuirmos. Reconhecidamente, quando eu percebo que há favores de Deus na minha vida e eu separo uma parte disso para dar a alguém, dar à obra do Senhor, abençoar a igreja do Senhor. Segunda é generosamente. E terceira é sacrificialmente. Sabe, responder sacrificialmente é sempre que nós precisamos responder a um plano coletivo para ajudar a desenvolver e a responder aos objetivos do reino do Senhor. Conhece alguém que já tenha sacrificado as suas férias para oferecer o valor que gastaria nas suas férias para a obra do Senhor? Conhece alguém? Férias é uma coisa que todos nós queremos hoje. Eu conheço pessoas que entregaram o correspondente às suas férias e não fizeram férias para favorecer a obra de Deus. Você pode dizer assim, mas na Bíblia não encontramos isso. Estamos enganados. A palavra de Deus está cheia de exemplos de contribuição sacrificial. Por exemplo, um deles é aquele que nós encontramos na construção do templo lá em Jerusalém. Podem voltar lá, em 2 de Crônicas, capítulo 29, e eu vou ler o que é que diz lá. Diz que o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro, cheio, deram liberalmente ao Senhor. Coração cheio no hebraico é o Lev Shalem, que é uma expressão que quer dizer um coração que já não comporta nada mais lá. Não é? Está realmente cheio. E quem dá voluntariamente, dá sacrificialmente. Já quando foi necessário participar sacrificialmente para o tabernáculo, lembram-se, antes disso, os israelitas contribuíram de forma sacrificial que Moisés teve que proibir que eles oferecessem mais. Diz o texto, Êxodo capítulo 35, versos 5 e 7, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço que é a obra do Senhor, que o Senhor nos ordenou. Então Moisés ordenou, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a obra do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que deviam fazer ainda sobejava. Que coisa incrível! Já viram o que é o pastor chegar aqui a um domingo e dizer assim, irmãos, não contribuam com mais nada, não é preciso, não é? Já há demais. Foi isso que aconteceu lá. É interessante, não é? Imagine se isso acontecesse nos nossos dias no Ministério das Igrejas. Sabe o que é que eu tenho entendido, irmãos? Esta alusão final a Atos capítulo 11, verso 29, diz este texto. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, o que com efeito fizeram. Interessante. É um versículo muito simples que está cheio de uma riqueza impressionante a respeito deste assunto. Ninguém ficou de fora dos discípulos que participaram generosa e sacrificialmente na resposta que foi dada às necessidades lá em Jerusalém. Ninguém ficou de fora. Isto é uma das coisas mais bonitas que há. É ninguém ficar de fora quando as necessidades existem. É cada um poder dar a resposta adequada a si mesmo, mas sempre com um coração gratuito. Que coisa bonita quando o povo de Deus se junta para responder à necessidade do seu povo e da sua própria obra. Eu creio pessoalmente que uma das qualidades mais feias que se pode encontrar numa pessoa é a indiferença. É uma das qualidades mais feias que se pode ver numa pessoa, é a indiferença. Sabem, termino com
um dos acontecimentos que mais marcou a minha vida a respeito deste assunto. Tinha viajado para a Pensilvânia para estar com um grupo vários grupos de jovens durante um verão. E a ideia era ir, dar formação a estes jovens e, ao mesmo tempo, falar de um projeto que nós tínhamos em Portugal, nessa altura, que era adquirir uma propriedade no Alentejo, com 3 hectares, para realizar acampamentos, etc. E eu estava a falar, havia na sala talvez umas 40, 50 pessoas, jovens, mas também algumas pessoas mais velhas que estavam lá para ajudar a preparar a comida, essas coisas. E a certa altura eu estou e bem ao fundo da sala há uma senhora a chorar. E sabem, uma das coisas que mais incomoda um pregador, pelo menos a mim, é ver alguém na congregação a chorar. Porque nós nunca sabemos porque é que a pessoa está a chorar. Pode ser dor, pode ser emoção, enfim, pode ser muita coisa. E de facto, o resto do tempo foi difícil. Era uma senhora que aparentava cerca de 60 e poucos anos, entre 65 e 70 anos, e ela estava, de facto, a chorar. E eu, no final, estava até com um colega do ministério e perguntei se conhecia a senhora, e ele disse que era uma irmã que estava ali a ajudar, porque ofereciam-se voluntariamente para ajudar estes ministérios. E então, de repente, a senhora vem ter connosco e disse que gostaria de oferecer o seu anel. Bom, o ouro americano não é assim dos melhores, não tem assim tantos quilates, aliás é mais baixo do que o ouro português. E eu, claro, um anel, que eu ia fazer com um anel? Não podia trazê-lo comigo, estava sujeito a ficar retido ali no aeroporto. Enfim, o que se combinou ali foi que a senhora iria realmente entregar o anel, neste caso, na sede da organização que nós representávamos, e depois eles iriam converter esse anel em dinheiro para enviar para ajudar na compra deste espaço. Sabem uma coisa? Eu não fiz as contas, mas provavelmente alguma área daquele terreno lá no Alentejo resulta, todas as vezes que se pisa alguma parte daquele terreno, resulta daquele anel. E a história é emocionante, sabem porquê? Ela tinha acabado de perder o seu marido há 6 meses atrás. E ela estava ali a ouvir, e ela sentiu o Espírito Santo dizer-lhe: doa o teu anel. Era o anel de noivado, muitos anos. Às vezes nós ficamos muito comovidos quando nos pedem alguma coisa que tem a ver com a nossa emoção. E certamente às vezes nós até guardamos as coisas, ficam cá, porque era do meu avô, da minha avó, etc, etc, etc. Cada um de nós está livre de sentir o que sente sobre isso. Mas a senhora sentiu que a resposta dela a responder àquela necessidade era realmente doando o seu anel. Bem, a história termina assim. Passado cerca de um mês e meio, nós recebemos uma oferta de $3.000, que tinha sido o proveito da venda daquele anel. Foi das histórias que mais me comoveu ao longo da minha vida no que diz respeito a este assunto. Como é que esta senhora, tão ligada, irmã nossa, tão ligada a aspectos emocionais, como é que ela responde de uma forma sacrificial e generosa a uma necessidade que ela nem sabia? Quando formos ao Alentejo, a esta quinta, que acho que alguns já lá foram para acampamentos, provavelmente tu estás a pisar uns metros quadrados de terreno da generosidade desta senhora, desta nossa irmã, que não teve problema em responder à voz do Espírito, mesmo sabendo que aquilo era, de facto, estava carregado de uma grande emoção para ela. Tinham vivido cerca de 50 anos de casados, mais do que isso. E aquele era o anel que ela guardava. Mas
não foi capaz, perante a voz do Espírito de Deus, de responder favoravelmente. Às vezes nós estamos neste mundo e não percebemos nada do mundo. Às vezes nós conhecemos tanto Deus, mas não percebemos nada de Deus. Às vezes falamos tanto de fidelidade a Deus, mas não entendemos nada disso. Se não formos fiéis na contribuição reconhecidamente, também não o seremos generosamente e muito menos sacrificialmente. Hoje somos desafiados a ser uma igreja generosa como a igreja de Antioquia. Para a semana vamos ver a outra qualidade que a igreja de Antioquia tinha. Mas, meus irmãos, se não somos capazes de ser generosos sozinhos, vamos responder à necessidade conjuntamente. Ainda que todos nós somos capazes de responder à crise, qualquer que seja a crise, da forma que nos é possível. Sabe porquê? Porque estamos vivos. Só os mortos é que não reagem. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por nos deixares estar juntos, nos juntarmos todos, Senhor, poder ver a cara dos irmãos, outros que estão lá em casa. Ó Senhor, como é bom nós podemos ver em perspectiva outros momentos que Tu nos vais abrir para o Teu povo se reunir neste lugar. Mas, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o tempo que passamos aqui não seja apenas o extrato daquilo que é a nossa vida contigo. Que, Senhor, verdadeiramente o tempo que passamos aqui seja um tempo para nós Te adorarmos em espírito e em verdade, porque já Te estamos a adorar em espírito e em verdade durante os outros dias da semana. Ajuda-nos, Senhor, a respondermos de uma forma reconhecida, de uma forma generosa e, se necessário for, de uma forma sacrificial àquilo que são as necessidades da Tua obra. E nós o queremos fazer com o coração profundamente agradecido. E, Senhor, nós Te pedimos que Tu nos ajudes a sermos fiéis, como Tu és fiel para connosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.